O grande problema da filosofia em Portugal tem sido uma desvinculação relacionada com as áreas da epistemologia, com as áreas da filosofia da ciência. A nossa filosofia, já dizia Unamuno, encontra-se muito voltada para a literatura, para a poesia e não tanto para a área da filosofia da ciência. Deixámos essa filosofia para os grandes pensadores anglo-saxónicos em especial e perdeu-se essa tradição. Contudo, principalmente com Fernando Gil e a sua escola, que infelizmente não conseguiu acabar o seu processo e toda a riqueza, porque a morte o levou de uma forma muito repentina, uma nova dinâmica da filosofia surgiu. E este livro tem esta capacidade de fazer chamar às questões da epistemologia, da teoria do conhecimento, da filosofia da ciência, autores que, à primeira vista, não têm nada a ver com esta questão da ciência. E como é que eu fiz isso? Filo não através de uma recensão de autores, mas através de uma temática. E uma temática que é de balanço e de ponte, que é a temática da intuição, na qual a intuição presente em Antero, Leonardo e outros autores, principalmente do século XIX, que marcaram muito aquilo que é a história da filosofia atual, e depois a contemporaneidade, aquilo que foi principalmente aquele fascínio pessoal que eu tenho pelo pensamento de Fernando Gil, porque era uma nova forma de fazer filosofia, mas com raízes muito de cultura portuguesa. O contexto de Manuel Antunes era um contexto de importância para a sociedade dos filósofos e dos cientistas. No seu tempo verificava-se que a tradição filosófica, como a rainha de todas as ciências, como a mais eloquente e a maior de todas as áreas do saber, que vem já desde os escolásticos, que vem da Idade Média e que percorre todo o século XVIII, XVII e XVIII principalmente, verificou-se que foi perdendo terreno para a importância da mentalidade científica. Hoje em dia, esta mentalidade científica não se encontra em ruptura, mas de uma apropriação de campo, como eu lhe chamo. O que é isto da apropriação de campo? É que agora são os próprios cientistas a fazer filosofia, sem deixar de ser cientistas, fazem reflexões filosóficas fantásticas. E ao mesmo tempo, aqueles aprendizes de cientista como eu, que se aventuram nas áreas, no meu caso, nas áreas das neurociências, estudam as neurociências para fazer uma abordagem não científica, não tão técnica e propriamente de laboratório, mas conhecendo a realidade, possam depois dialogar com aquilo que se chamam os cientistas de laboratório mais profundos. O que eu vejo nesta importância da filosofia para a sociedade não é muito feliz. A minha intuição é que todas estas perspectivas da desvalorização dos currícula da filosofia no ensino secundário principalmente e na importância que os filósofos e que a reflexão filosófica vai tendo na nossa sociedade está a ser desvirtuada, porque foi assumida por outros tipos de reflexão, por exemplo, como cadeiras e como disciplinas como cidadania, como ética, como deontologia, que são tudo áreas de um saber eminentemente filosófico, mas que lhe falta uma verdadeira fundamentação que só podemos encontrar, em primeiro lugar, numa análise profunda da história da filosofia mundial, sem dúvida, mas da nossa riqueza, da nossa filosofia. Portanto, eu acho que a sociedade e as sociedades mais evoluídas, no sentido mais comum, mais bem estruturadas, são aquelas sociedades onde a área do saber filosófico é valorizado, que aqui em Portugal e em alguns países europeus se vai desvirtuando. Portanto, eu continuo a achar que sem uma forte fundamentação filosófica, a construção de uma sociedade estará sempre perdida. Mas, por outro lado, o erro desta perda de importância na sociedade da filosofia também é muito culpa dos filósofos e daquilo que foram a própria reflexão que foi feita pelos filósofos. Porque
que às vezes nós tornamos-nos de tal forma fechados numa concha e tornamos a filosofia uma coisa tão complicada que não aliciou a própria sociedade e desvinculada da própria realidade. Acredito que publicações como esta, que novas perspectivas de entender, de ligar a filosofia à ciência, à arte, à literatura, vai aproximar também a sociedade da própria filosofia e assim acredito que uma nova fase da importância dos filósofos, da filosofia, bem ao estilo dos gregos, vai ser um futuro muito mais promissor.